Muitas lendas e histórias cercam a nossa cidade e muitas vezes mostram um pouco do que a nossa região tem de melhor, que são as nossas florestas, um rio que é enorme no nosso estado e nasce tão próximo daqui da gente, que é o Rio Tietê, com a nascente da cidade de Salesópolis. Mas ao redor de toda essa mata, de toda essa vegetação, dessa fauna, essa flora tão rica na nossa região, nós temos muitas histórias que vêm de muitos anos e trazem um pouco de curiosidades e muitas vezes lendas que podem ser um pouco aterrorizantes, assustadoras. Não sei, mas um suspense envolve, uma intriga envolve essa história que eu vou ler para vocês, que é a história da Gruta Santa Terezinha. A Gruta Santa Terezinha. No passado, era costume das pessoas reunirem-se para um piquenique. A Serra do Itapetí, pela sua própria riqueza natural, sempre foi um local que muito atraía as famílias para um fim de semana divertido. Conto que num belo dia de sol, um homem que pela serra passeava, encontrou uma gruta. Encantado pela sua beleza e muito curioso, o homem não se conteve em conhecer o seu interior. E lá, sobre uma pedra, encontrou uma imagem de Santa Terezinha. O fato se espalhou rapidamente pelos 4 cantos da cidade, mas nunca apareceu alguém que houvesse declarado ser o autor daquela demonstração de devoção à santa, deixando-a ali, sobre a tal pedra. Com todo aquele mistério que tomou a cidade, certa vez apareceu uma senhora muito velha que vivia perambulando pela cidade. Ela jurou por todos os santos do céu que sabia quem tinha colocado a imagem de Santa Terezinha na gruta. Se foi verdade os relatos daquela mulher, não se sabe. A velha desapareceu. Nunca mais ninguém a viu. Nunca souberam se ela simplesmente sumiu ou se morreu. Mas a sua história ainda hoje continua bem vivinha. Na Mogi das Cruzes do século XVII, poucos moradores residiam no pequeno centro urbano. A maioria dos mogianos estava instalada nas fazendas de cultivo de café, cana-de-açúcar, mandioca e feijão, principais atividades agrícolas daquela época. Naquele tempo, era costume de alguns mogianos sair pelas matas para caçar. Taiaçupeba, que significa porco do mato, em linguagem indígena, era o animal mais caçado. Lázaro era um dos caçadores mais antigos da cidade, e muito conhecido também. Na região, não havia mata que Lázaro não conhecia. Caminhos e picadas também. Conhecia todos. Lázaro mantinha sempre em sua casa uma espingarda, pólvora, chumbo, um canil, um lampião e mais alguns apetrechos para usar nas suas aventuras. Quando ia para a caçada, um dia antes, Lázaro sempre esperava e organizava toda aquela tralha. Nos primeiros movimentos, Pinote, seu cachorro perdigueiro, amigo inseparável, ficava na espreita observando o seu dono. Apesar das várias regiões para a caça que havia ao redor de Mogi das Cruzes, Lázaro gostava mesmo era de frequentar a Serra do Itapetí. Passava noites inteiras a percorrê-la. Naquele belo começo de noite estrelada, lá foi o nosso caçador em direção à serra, seguido pelo seu cão. Naquela noite, Lázaro preparava-se para arrumar algumas armadilhas quando ouviu um barulho, não muito comum aos que costumava ouvir. A partir daí, seus ouvidos ficaram atentos e seus olhos se mantiveram bem abertos. Em outro momento, Pinote, seu velho companheiro, começou a latir sem parar. "Quieto, Pinote, quieto!" disse o caçador, desejando ouvir novamente aquele barulho, que logo voltou a incomodar. Quando Lázaro olhou em direção à mata de onde vinha o barulho, tomou o maior susto ao ver 2 enormes olhos vermelhos. Aquela imagem era tão assustadora que seu amigo Pinote saiu pela mata em disparada, para nunca mais ser visto. Talvez fosse um animal que a amizade entre eles, talvez fosse um sinal que a amizade entre eles havia acabado.
pensou Lázaro inocentemente, que tremia como uma vara verde. Logo, um lobo enorme saiu da mata. Lázaro lembrou da sua espingarda e com ela se armou. Pensou que se aquele monstro não se afastasse, ele atiraria, e no dia seguinte estaria preparado para receber as homenagens de bravo homem. E foi o que aconteceu. Lázaro atirou, mas o tiro não saiu. 1, 2, 3 vezes. O velho caçador então se viu perdido. Como Lázaro era um homem muito religioso, devoto de Santa Teresinha, ajoelhou-se e começou a rezar. Santa Teresinha, me dê proteção, me ajuda, minha querida santa de devoção. Nesse momento, de maneira inexplicável, abriu-se uma gruta atrás de Lázaro, e foi para lá que ele correu, morrendo de medo do lobo. A noite passou. Ao amanhecer, cuidadosamente Lázaro retirou as pedras que havia rolado e fechado a entrada da gruta. Para sua surpresa e alegria, o lobo havia desaparecido. No dia seguinte, sabe o que Lázaro fez? Resolveu prestar uma homenagem à santa, que havia salvado a sua vida, e levou uma imagem da santa até a gruta. Atualmente, muitos devotos visitam a gruta para rezar ou pagar promessa. Muitos turistas também visitam a gruta, que, com o tempo, passou a ser conhecida por Gruta de Santa Teresinha.